Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. A partir de junho de 2021, vamos nos preparar para fazer novas releituras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. No encontro de hoje, vamos continuar a fazer o desenho da videoaula de número 32, com mais exemplos de flores simplificadas e geometrizadas, encaixadas em moldes com formato arredondado. Para começar, separe o desenho da videoaula de número 32, com vários exemplos de flores que vamos continuar a desenhar nesta videoaula de número 33, com formas simplificadas e geometrizadas. Para a próxima flor, eu também vou fazer uma variação do botão de rosa, que eu fiz antes aqui em cima. Eu vou apagar aqui o eixo para você perceber a diferença. Você pode criar um eixo para desenhar o seu botão inclinado. E depois um arco, como se fosse uma parte de uma elipse. E depois você pode criar uma elipse fechada na parte de cima num outro sentido, como se fosse uma tampa para fechar esta forma de uma metade de uma elipse. E agora você pode criar o miolo da rosa, com uma linha ondulada aqui no meio, e depois você vai fazer uma espiral dando a volta nesta linha ondulada, fazendo este movimento até chegar aqui, ó, na borda da elipse. E depois você pode puxar algumas linhas no mesmo sentido do eixo, com linhas paralelas ao eixo, a partir de alguns pontos desta forma de linha em espiral. E ao puxar estas linhas, você está fechando as pétalas ao redor aqui do miolo. Entre o miolo e a linha da elipse, você pode criar uma linha ondulada em direção ao eixo. E depois você pode criar outra linha ondulada também em direção ao eixo e apagar as linhas que ficaram entre essas duas últimas linhas que você acabou de desenhar, criando como se fosse uma gola de uma blusa, ok? É como se fosse a ponta da pétala dobrada, um pouco mais para fora da rosa. E você pode até aumentar este arco em um determinado ponto. Você pode deixar uma forma mais arredondada ou até fazer um bico mais triangular aqui, ó, conforme a sua preferência. E depois você pode fazer a mesma coisa para o outro lado. Você pode entrar um pouco mais para dentro daquela forma de elipse e depois fazer uma linha ondulada aqui, ó, e retornar com uma outra linha ondulada mais para fora, para fazer a mesma forma espelhada que você fez deste lado. E apagar as linhas que estão dentro desta última forma que você fez. E o botão desta flor já está pronto. Você pode fechar um pouco mais esta forma, reduzindo ela com um arco mais para baixo e deixando o miolo da flor mais saltado, um pouco mais para fora em relação a estas duas partes da flor. E depois é só colocar aqui algumas folhas que você pode fazer com linhas onduladas e em arcos em várias direções. E só colocar o cabinho da rosa.
E para a última flor, eu vou fazer uma elipse bem aberta. Você pode começar com uma linha na horizontal e depois colocar um arco bem aberto e profundo para cima, também para baixo. E depois encaixar primeiro o miolo, que eu vou encaixar bem no centro aqui, com a mesma forma de elipse, só que com pequenos arcos para fazer uma textura aqui no miolo. E ao redor desta linha, eu vou colocar também pequenos arcos, maiores do que os arcos do miolo, colocando arcos encostados na linha e também um pouco mais para dentro, criando arcos menores e arcos maiores, intercalando dois arcos e dois arcos menores com um arco maior ou três arcos menores com um arco maior, conforme a sua preferência. E depois é só puxar algumas linhas da borda em direção ao miolo, para destacar a divisão das pétalas. Não precisa puxar arcos de todas as pontas no encontro entre os arcos que estão ao redor da elipse. Você pode escolher apenas alguns para dar essa sensação do volume e da divisão das pétalas. Ok? E depois é só colocar o cabo da flor na direção do miolo. E depois você pode apagar todos os moldes. E aí é só contornar. Você pode utilizar uma canetinha ou uma caneta esferográfica ou um lápis colorido na cor preta. Você só vai usar o lápis colorido na cor preta depois de pintar todas as flores para não borrar. Mas se você for usar canetinha ou caneta esferográfica, você pode contornar antes. Lembre-se que você pode conseguir um contorno mais grosso apertando mais a ponta da canetinha e um contorno mais fino apertando menos. E com a caneta esferográfica é só você passar várias vezes a caneta para fazer um contorno mais grosso e menos vezes ou apenas uma vez para fazer um contorno mais fino. E se for usar o lápis colorido na cor preta, aponte bem o lápis e passe várias vezes como você fez com a caneta esferográfica para conseguir um contorno mais grosso e menos vezes ou apenas uma vez para um contorno mais fino. Lembrando que este material você só usa após ter pintado todo o desenho para não borrar, porque quando você contorna com o lápis colorido na cor preta e você vai utilizar qualquer cor, como a cor vermelha, ela vai puxar o pigmento preto e borrar a cor vermelha. Agora vamos contornar. E agora você também pode criar as suas flores do seu jeito, mudando a escala, que é o tamanho das pétalas das flores, e também os eixos das elipses e dos semicírculos, conforme eu ensinei aqui nesta videoaula, para que você consiga fazer uma releitura desta obra com o título Mulher com Braçada de Flores, segurando um buquê de flores. E depois de terminar os desenhos de flores da aula 32 e 33, nesta mesma aula de número 33, você pode espelhar os eixos das flores para inverter a sua direção, a direção das suas pétalas. Por exemplo, nesses dois botões de rosa, você pode começar criando um eixo
com uma linha inclinada para um lado diferente que você fez neste primeiro desenho. E você também pode fazer a mesma coisa com a flor de baixo. E você pode mudar a forma de começar o desenho de cada flor, em relação ao que eu ensinei na videoaula de número 32 e 33. Para esta flor, você pode começar criando uma pétala, começando por um ponto no próprio eixo, e depois você pode encaixar a segunda pétala com uma linha que retorna ao mesmo ponto do eixo, e depois a terceira entre as duas. E aí é só completar com um cálice de folhas que seguram as pétalas e o cabo da rosa. Você pode fazer este outro tipo de botão de rosa começando por uma metade de elipse, como eu ensinei anteriormente, encaixada no eixo com uma linha inclinada. E depois é só você fazer uma linha em espiral centralizada aqui no eixo. E depois de enrolar bastante a linha, você cria uma linha ondulada até a base deste arco. E depois é só você criar mais uma linha ondulada para um lado e depois para o outro, começando do lado do miolo. E depois retornar aqui repetindo esta linha ondulada. E agora é só criar aquelas linhas paralelas à linha do eixo e no mesmo sentido, nas laterais dessa forma em espiral. E na sequência é só colocar o cálice de folhas, que são pequenas folhinhas que ficam um pouco mais para baixo das pétalas, e depois o cabinho. E você pode fazer isto com todas as outras flores. Vamos lá!
Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!